Boa tarde, mulheres. A graça e a paz do Senhor estejam com todas vocês. Quero compartilhar com vocês apenas um versículo que está ali no Salmo 1. Hoje, logo cedinho, o Senhor já estava falando comigo. Nesse Salmo, eu estava ali pensando a respeito, do tempo que leva para a gente poder dar fruto. E lendo algo a respeito, veio o Salmo 1 como sugestão de leitura. E lendo esse salmo, eu quero frisar com você o versículo 3. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizerdes prosperará. Glória a Deus. Isso é uma promessa que nós temos do Senhor. Você lendo o restante ali do Salmo, você vê as punições, o futuro que vai ter um ímpio, quando olha para o seu próprio caminho. E aí eu quero meditar um pouquinho com você nesse versículo. O qual dará seu fruto no seu tempo. Quanto tempo leva para a gente poder dar um fruto, Talvez nós desejamos, o quanto antes, querer mostrar resultado das nossas coisas. Ou então, muitas vezes, até mesmo falamos, ou argumentamos algo tentando justificar, talvez, uma falha no nosso processo, de que, mas eu tenho me dedicado tanto, eu não falto no culto, eu leio a Bíblia, eu participo de tudo que tem na igreja. Só que a gente esquece que tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. E isso é bíblico. O Senhor tem o tempo. A palavra nos diz que um dia para o Senhor são como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. E ali no livro de Eclesiastes, ele vai abordar a respeito de que tem o tempo certo para todas as coisas. Eu não sei dizer aqui qual é a planta, qual é a árvore em específico, mas eu já ouvi falar algo a respeito de uma árvore que ela fica anos plantada, depois que é plantada a semente dela, ela fica anos para poder crescer o suficiente e começar a dar fruto. Não é algo que acontece já na primeira estação daquele fruto. Não, essa árvore ela leva alguns anos de processo. Existe raiz, ela é bem cuidada, ela é nutrida, mas ela leva um tempo para poder frutificar. E assim acontece conosco. Nós já criamos nossas raízes já estão sendo tratadas pelo melhor jardineiro que é Cristo. Nós estamos enraizadas ali com Ele, mas ainda não tem aparecido frutos. Mas não é porque não tem aparecido frutos que nós não somos uma árvore útil. Nós somos. Somos e devemos exercer aquilo para o qual fomos criadas, que é compartilhar e levar a palavra de Deus. Falar do seu evangelho. Uma árvore, mesmo que ela não tenha um fruto ainda para ser colhido, para poder alimentar alguém, para poder ser consumido, essa árvore ela já está ali, crescida, com folhas, fazendo uma sombra onde as pessoas podem se achegar, descansar debaixo daquela sombra. E uma frase que eu quero deixar aqui para vocês hoje é: nós colhemos aquilo que plantamos e não o que desejamos. Lá em Gálatas, no capítulo 6, tem um versículo que vai dizer assim: e o que o homem semear, isso também colherá. Você já viu uma árvore, uma macieira da goiaba? Não, não tem como. Ou uma semente que eu plantei para poder crescer ali uma bananeira, nascer maçã? Não vai acontecer isso. É a lei da semeadura. É fato de que aquilo que a gente plantar, de que aquilo que a gente nutrir, daquilo que a gente se alimentar, é o que nós vamos refletir. Do que nós temos nos alimentado? O que adianta eu simplesmente desejar ter o hábito de orar, ou de conhecer mais a Deus, mais de pertinho, se eu não orar? Eu posso comprar livros, assistir vídeos de muitos coachings, que hoje é o que se tem por aí,
Mas se eu não começar a praticar e ter uma vida de oração, mesmo que sejam curtas, que sejam pequenos períodos, isso não vai florir, não vai nascer, não vai criar, não vai crescer isso, né? Plantar se diz respeito a trabalhar, sair do lugar de conformidade, de comodismo que nós temos, sair da nossa zona de conforto e pôr a mão na massa. Uma árvore plantada tem que ser cuidada, tem que ser tratada, tem que ser regada. Não adianta a gente deixar lá a semente, deixar aquela raiz ali e não cuidar dela. Nós precisamos nos dispor, nós precisamos a gente também buscar aquilo que a gente quer. O que eu almejo? Eu quero ser cheia da presença de Deus. Mas como que eu sou cheia da presença de Deus se eu não busco a presença de Deus? Não tem como isso acontecer. O Senhor está ali, disponível para aqueles que o buscam. E isso vale para mim e vale para você também. A palavra de Deus nos afirma que se nós orarmos pedindo sabedoria, por exemplo, se a gente abrir o coração com sinceridade e falar, Senhor, eu preciso de sabedoria. A Bíblia nos orienta de peça sabedoria que o Senhor dará. O que nós temos pedido para o Senhor? Será que a gente está pedindo da maneira correta? A palavra mesmo nos alerta e nos exorta dizendo que a gente pede mal. E se nós desejamos seguir, avançar para um nível maior de crescimento, de intimidade com o Senhor, ao ponto dos nossos frutos começarem a florescer, a aparecer e ser útil para alguém, nós precisamos nos dedicar. Nós precisamos pedir que o Senhor arranque de nós toda procrastinação, preguiça, medo, indecisão. A gente precisa sair dessa zona de conforto e começar a trabalhar. Invista em você. Invista tempo buscando a presença do Senhor, para que a gente venha a ser essa árvore plantada junto a ribeiros de águas, enraizadas ali com Cristo, que no tempo determinado do Senhor, quando Ele olhar e ver que estamos preparadas, que é tempo de dar fruto, que a gente venha a dar frutos, bons frutos. Isso vale para mim, vale para você. Seja forte, seja corajosa, né? Ali como está em Josué, e busque aquilo que você tanto almeja, para poder ter o teu crescimento espiritual e os seus frutos admirados, né? E os seus frutos válidos, útil para alimentar outras pessoas. Esse mesmo fruto, vamos pegar ali o exemplo da maçã. Quando você abre a maçã, você vê que ali tem sementinhas dentro dela. E se essa semente pega ali daquele fruto, aquela semente, planta num outro lugar, vai criar raiz, vai nascer uma outra árvore e vai continuar frutificando. Assim acontece, né? Quando a gente já tem um fruto que alimenta alguém, e esse alguém vai conhecendo mais de Jesus, esse alguém cria raízes ali em Jesus, é plantado, é regado, e no tempo dele ele também vai frutificar. Que a gente possa, então, entender aquilo que o Senhor deseja, né, para nós, como árvores plantadas junto a esse ribeiro. Amém? Pai, eu quero te agradecer por essa semana, pela palavra que o Senhor compartilhou conosco por todos esses dias. Que cada pedacinho, Senhor, do que foi ministrado, do que foi compartilhado, venha fazer sentido na vida das minhas irmãs e na minha também. Pai, que a raiz que já existe em mim venha, Senhor, ser forte, ser firme, não se abalar. Que eu continue, Senhor, crescendo como uma árvore junto ao teu ribeiro de água. Que eu possa, Senhor, ser regada pelas suas águas. Águas essas, Senhor, que não cessam em tempo nenhum. Que eu não tenha pressa, Senhor, de simplesmente mostrar frutos. Mas que eu saiba e entenda que no tempo certo o fruto vai vir. E que esse fruto venha de forma saudável, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Senhor, abençoa, Jesus, o nosso final de semana. Senhor, continua regando, Pai, a sementinha plantada no coração de cada uma das minhas irmãs, para que venham também florescer no seu tempo.
Dê, Jesus, sabedoria, dê discernimento, dê ousadia, dê coragem. Nos tire da zona de conforto. A começar em mim, Jesus. Me tire da zona de conforto. Que eu possa, Senhor, começar a exercer, a praticar os planos que muitas vezes eu faço e me comprometo contigo e acabo não agindo para poder evoluir, para poder ver essa árvore crescer e frutificar. Nos tire da zona de conforto, Jesus. Nos ajude para que a gente venha dar frutos. Para a glória do teu nome, eu te agradeço. Amém.